Decisões do STF dão margem a impostos ilegais e geram insegurança em investidores. O STF, Supremo Tribunal Federal, tem recorrido à chamada modulação de efeitos em julgamentos tributários para evitar que decisões gerem prejuízo ao governo. A medida, contudo, tem sido criticada por estimular a criação de impostos ilegais e por gerar insegurança jurídica a investidores. Nos últimos anos, em ao menos 11 processos, a Corte derrubou a cobrança de tributos bilionários, mas afirmou que a decisão só passaria a ter validade no momento em que foram tomadas em diante sem exigir a devolução ao contribuinte dos impostos pagos com base em lei inconstitucional. Assim, o Supremo abre margem para a criação de impostos que incrementam o caixa do governo, mesmo sendo contrária à Constituição, porque depois o Judiciário desobriga o Estado de devolver o valor arrecadado. O fenômeno passou a ser estudado no mundo acadêmico e ganhou o nome de inconstitucionalidade útil, que nada mais é do que a produção de normas sabidamente contrárias às regras da expectativa de mais tarde o Supremo anular sem determinar a devolução do que já foi recolhido. A primeira vez que o Supremo discutiu modular os efeitos de uma decisão para que ela só tivesse efeitos dali para frente foi em 2007, no debate sobre a alíquota zero do IPI, mas não houve maioria desse sentido. Antes disso, o entendimento da Corte era de que, se o tributo foi declarado ilegal, ele nunca poderia ter entrado em vigor e, portanto, o que foi cobrado com base nele deveria ser devolvido pelo governo. No próximo dia 27, o Supremo irá julgar qual o marco temporal adequado a ser aplicado na situação em que é necessário modular a decisão. Atualmente não há uma regra definida e já foram tomando decisões em 4 sentidos diferentes sobre a partir de quanto o resultado do julgamento passa a ter efeito, da publicação da data da sessão, da publicação do acórdão, da data que iniciou ou da data que encerrou o julgamento. Outro ponto criticado em relação a decisões dessa natureza diz respeito ao fato de, em alguns casos, a Corte definir que a decisão tomada pelo Supremo em determinado tema só deverá beneficiar contribuintes que já acionaram a Justiça para contestar aquele imposto em questão. Isso aconteceu, por exemplo, na discussão sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da CONFIS. Em março de 2017, a Corte decidiu retirar o imposto do cálculo para pagamento das duas contribuições. 4 anos depois, em maio deste ano, a Corte se reuniu para analisar o pedido da União para modular os efeitos da decisão a fim de evitar um rombo aos cofres públicos. Os ministros atenderam em parte solicitação do governo federal e definiram que a exclusão do ICMS na base do cálculo do PIS e da CONFIS só podia ser aplicada a partir de 2017, quando o Supremo julgou o tema. Além disso, o STF decidiu que antes desta data, a nova regra só poderia ser aplicada a quem já havia ingressado com ação judicial ou procedimento administrativo contestando a cobrança do imposto. Esse tipo de decisão, na visão de especialistas, amplia a judicialização e vai na contramão de todo o esforço que o STF e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, têm feito para reduzir o volume processual do país, uma vez que o benefício apenas quem já tinha acionado o judiciário. Outro problema na atuação do tribunal nas análises do processo com impacto financeiro que envolve a legalidade de tributos é o fato de a Corte deixar a análise do pedido de modulação de efeitos para o julgamento dos recursos contra a decisão que retirou o ordenamento jurídico determinado imposto.
Como tem sido comum a Corte deixar para um segundo momento o debate sobre o marco temporal, que determina a partir de quanto determinada decisão terá validade, tribunais de todo o país têm deixado de aplicar entendimentos fixados pelo Supremo que deveriam ser vinculantes. Isso aconteceu em diversos casos, inclusive no STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que em muitas situações deixa de aplicar decisões do Supremo sob o argumento de que prefere aguardar a Corte julgar recurso e definir a modulação antes de aplicar o entendimento da cúpula do Judiciário. Fábio Goldsmith, advogado tributarista que atua perante o STF, afirma que a primeira vez que a Corte discutiu, mas negou a possibilidade de modular efeitos foi em 2007, em um processo no qual ele advogava e discutia a alíquota zero para o IPI. Ele fez um levantamento apontando que, desde então, ao menos 11 julgamentos, a Corte decidiu em favor de jogar a decisão para frente. Goldsmith diz que a possibilidade de modulação de efeito é extremamente útil para se garantir um ambiente de segurança jurídico. O mecanismo foi criado para evitar alterações bruscas nos sistemas em buscas em que há mudança de jurisprudência. No entanto, o advogado diz que é preocupante o fato de o Supremo ter usado a ferramenta cada vez mais. É como aquele remédio que, na dosagem errada, pode matar o paciente. É um antibiótico que, se eu usar todo dia, quando precisar mesmo dele, não fará mais efeito, compara. Goldsmith diz que o exemplo dado pelo Supremo da ARA também tem estimulado outros tribunais a agirem de maneira heterodoxa em relação à modulação de efeitos. Recentemente, por exemplo, os tribunais regionais federais da primeira e segunda região dedicaram a aplicar a discussão do ISS na base de cálculo do PIS e da CONFIS, o que o Supremo decidiu em relação à modulação de efeitos do ICMS. Nessa temática, a questão do ISS nunca foi julgada pelo Supremo e não há previsão legal para aplicar nessa situação o que foi decidido em julgamento sobre outro tema, afirma. A doutorando em Direito Tributário da USP, Universidade de São Paulo, Raquel Alves, critica o fato do Supremo deixar para segundo julgamento a decisão sobre a modulação de efeitos. Nesse caso, o instrumento que deveria ser usado em prol da segurança jurídica acaba gerando um efeito contrário, especialmente em relação às ações judiciais que são ajuizadas após a decisão de mérito e transitam em julgado antes do julgamento dos embargos, diz. Ela afirma que os processos apresentados à Justiça nesse interregno entre os dois julgamentos têm levado ao aumento da judicialização e da sobrecarga do judiciário. Vem o STF e modula para determinar os efeitos a partir do julgamento do mérito. O que fazer nesses casos? Vai ter que ajuizar uma ação rescisória. No exemplo do ICMS, na base dos cálculos do PIS e da CONFIS, Fazenda está tentando reabrir vários processos no STJ, justamente para discutir a modulação que o Supremo definiu 4 anos após se debruçar sobre o mérito, afirma. Em ao menos 5 casos, o Supremo decidiu modular os efeitos da decisão do julgamento de recurso. Isso ocorreu, por exemplo, no debate relativo à incidência do ICMS sobre licenciamento de uso de software e na discussão sobre cobrança de diferencial de alíquota do ICMS. Questionado, a assessoria do Supremo afirmou que não irá comentar decisões da Corte sobre o tema.